Wilson. Somos o grupo de aprofundamento bíblico do CEBI Pernambuco, CEBI Quarto Sábado. Neste sábado, o CEBI do GT de Sertões irá apresentar o tema Comida, Necessidades Básicas para a Saúde do Corpo. O tema é inspirado na campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome, dá-lhes vós mesmo de comer. Mateus 14:16. Nosso intuito é contribuir com o esforço cooperativo de aprofundamento bíblico anualmente por todos os participantes do CEBI em Pernambuco, através do grupo CEBI Quarto Sábado. Desta feita, vamos trabalhar o tema, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Como disse, inspirado no tema da campanha da Fraternidade da Igreja Católica. Temos o prazer de iniciar nossa participação como CEBI Sertões, nesse fórum, abrindo o primeiro ciclo de estudo com o subtema comida, e teremos outros mais 2 ciclos com o subtema diversão e arte. O objetivo desse nosso primeiro encontro, desse primeiro ciclo, é refletir sobre os aspectos materiais da nutrição e suas repercussões históricos socioculturais, que são constantes no Evangelho de Mateus, buscando conhecer o universo judaico-cristão do século I depois de Cristo, durante o período do ministério de Jesus, e como foi consolidada literariamente essa temática aplicada no discurso do evangelista. Vamos descobrir a percepção dos impactos da releitura contemporânea dessa temática particular em grupos bíblicos populares e novas formas de abordá-la, compromissada com a libertação e o projeto do Reino de Deus, feito através da pedagogia sebiana. Para tanto, nossa apresentação do CEBI Sertões, ela constitui-se de 2 partes. Um vídeo com depoimento de pessoas em situações de vulnerabilidade, pessoal de periferia, comunitários, catadores e catadoras de recicláveis que residem em Petrolina, Pernambuco, os quais expõem suas percepções e demandas sobre a temática da fome e um apontamento de anotações com uma apresentação ilustrativa no que iremos apresentar, irá servir de ferramenta para dar início a essa empreitada anual de aprofundamento. Este último sendo disponibilizado para apreciação de todos e todas. Desta forma, torcemos que esse conjunto introdutório, totalmente aberto ao debate e às considerações do grande grupo, possa servir como pontapé inicial às muitas discussões e descobertas que serão obtidas por todos desse insigne grupo de aprofundamento do CEBI Pernambuco, CEBI Quarto Sábado. Outro sim, lembramos que seremos seguidos por outros grupos que no mês seguinte também abordará o tema aprofundando. Gratidão, muito obrigado. Estamos chegando no Vila da Paz para participarmos do nosso encontro de formação bíblica do CEBI Pernambuco, Quarto Sábado. Benedito e Wilson, Esther de Petrolina, Wellington, Socorro e João Alfredo do CEBI Sertão Central. Vamos entrar aqui no Vila da Paz, descendo para essa comunidade de quase 100 famílias, de catadores e catadoras, que passam necessidades e até fome, são catadores e catadoras de reciclado. É isso. Aqui é o Vila da Paz. Opa, olha o galinho aí, comunidade. Já estamos aqui. Benedito. Já chegamos para o encontro, estamos aguardando aqui a comunidade. Está chegando daqui a pouco. Nós temos aqui um projeto do CEBI Pernambuco, de hortas domésticas, Benedito? E a gente daqui a pouco está iniciando o nosso encontro. Aguardando aqui o pessoal. Esse projeto vem de encontro ao tema, Porque assim, ao lema, dai vós mesmo de comer. Exatamente. E através da horta a gente
está não dando, mas colaborando, incentivando a que que eles tenham uma alimentação mais saudável, pelo menos com verduras, com alguns ingredientes a mais para dar um pouco de sabor também à comida deles, à vida deles. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje no Vila da Paz, que é ao lado de Deus em Petrolina, uma comunidade de pessoas que trabalham com reciclagem para a sua sobrevivência. Nós estamos estudando um tema muito profundo chamado Fraternidade e Fome, que é uma campanha da fraternidade. No entanto, a gente veio aqui junto com vocês, fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, onde Jesus diz que a gente é que tem que dar de comer. E essa experiência que a gente tem aqui, nas nossas domésticas, e dessa experiência que vocês têm, principalmente com a fome, porque dizer que vocês não passam dificuldade vai nascer cabelo na minha cabeça, na verdade. Eu queria ouvir de vocês, Benedito e eu, a experiência de vocês. Qual é o grito, o clamor que vocês têm, que vocês gostariam de dar nesse momento, para que a gente pudesse fazer ecoar essa voz de vocês através da gente. Quem começa? Vai, Mara. Mara, você que é pioneira aqui no Vila da Paz, desde 2015, conta para nós a sua experiência aí. Sai daí, Pedro. Pode falar, Mara. Se a gente não tiver uma reciclagem, um trabalho assim, comendo abuso, passa fome sim. Tem dias que fica só por a misericórdia de Deus. Você caça e não tem. E se você não trabalhar, Deus não der saúde e força, você passa fome. E a horta até que ajuda, porque tem hora que a gente não tem nem R$5 para comprar um coentro, um negócio, e a horta ajuda a gente plantar, poder. Já é um passo interessante. Eu agradeço a vocês. Que bom, graças a Deus, a gente só tem que agradecer, né, Benedito? O que é a fome? Como você vê a fome? A fome é assim, você, um exemplo, uma criança pedir alguma coisa para comer e você não tem para dar. Você caçar uma coisa dentro de casa e não ter, nem para colocar no fogo. Tem vezes que até o copo arroz, copo feijão, quando vai ver só tem sal, farinha. É complicado. E quem gostaria de partilhar mais sobre o grito, essa experiência? Olha, a indicação é para tu. Como é que está essa tua experiência? Tu falasse pra gente outro dia sobre uma situação que tu passou de fome na tua casa, com teus filhos, não foi? Conta aí pra nós. Eu passei muita fome e eu deixava de levar comida para mim deixar para meus filhos. Porque eu não ia deixar meus filhos com fome e eu encher meu bucho. Então eu preferia meus filhos do que eu. E eu tive que ajudar meus filhos. A coisa mais ruim que tem é mãe seu dia e não ter o que dar, né? O pão de cada dia para os filhos. Vai lá rapidinho. E a senhora? Qual o clamor que a senhora gostaria de... Irmã Mara. Vamos lá, irmã Mara. Lá em casa nós somos 10 pessoas, nós vivemos de um salário mínimo. Só eu que sou aposentada para tudo, para tudo. Ele só faz de hora, viu? E é quando aparece, que quando faz essa de dela não chega na minha panela. Tem tudo seu meu e é coisa bruta lá em casa mesmo. E já de passar fome eu nem falo, porque eu criei eles passando muito fome. Fome mesmo. E passar 15 dias sem acender meu fogo, só já passou. É triste dizer isso que dói, mas já passei 15 dias sem acender meu fogo. Dando farinha com água, meus filhos. Eu tenho raiva hoje porque eles não agradecem. Eu ia para a roça sem levar nada. Minhas colegas ofereciam comida, eu não comia, porque eu deixava a minha casa limpa, só com farinha e sal. À noite eu saía para casa de outras conhecidas mais longe, ver se elas me davam um pouquinho de arroz. Chegava em casa, elas me davam um osso. Eu cozinhei esse osso 8 dias, saiu tão forte, o mesmo osso, cozinhava 8 dias para dar o caldo com farinha.
Hoje estão tudo criados. O mais velho tem 41 anos, o mais novo tem 23 anos. Nós passamos por tudo isso na vida. Hoje em dia, quando eu vejo minha mãe de família sem necessidade, eu faço parte do coração e ajudo. Hoje em dia, eu olho essas coisas aqui. Ela me paga um dinheirinho, ela me paga, mas eu não olho isso. Eu olho tudo que eu passei. Já não fui trancada para trabalhar porque eu não tinha condições de pagar. Deixei muitas vezes, me entregaram o conselho, fui presa, e não foi processo porque Deus sempre olha para o filho dele. Teve meu patrão foi lá e disse, ela deixa eu trancar porque ela não tem condições de pagar. Era 10 contos que pagava por semana para a mulher olhar o menino. Eu não podia pagar. Eu ganhava 25. 3 meninos de leite. Não era que eu estava escuro. Eu não tinha coragem de fazer o que a minha escola fazia. Ela me ajudava. Me ajudaram muito. Elas faziam programa, chegavam com cota de leite, com lata de leite para mim. Eu agradecia muito a Deus e a elas. Mas eu não tenho essa coragem. Eu estava de criar meus filhos, eu ia para a roça e Deus me dava força. Aí minhas colegas com os seus mais velhos me ajudando, começou me ajudando. Graças a Deus eu criei minha tropa. Aí tudo criado. Eu tenho um neto, né? A minha neta tem 15 anos, meu neto tem 19, tudo que eu criei, o outro tem 12, o outro tem 17. Não tudo criado, mas hoje em dia eu estou aqui para ajudar. Eu olho isso daqui, não é pelo dinheiro que eles me dão, não. É pelo que eu já passei. Se eu me deixar meus filhos. E eu tive que trabalhar aqui. Aí eu olho, eu cuido do meu prazer. Quando eles me veem, tá aí o pai aí de prova. Quando eles me veem, eles contam para me abraçar. Por quê? Eu digo, o amor que eu dou a ele não é pago, não. Não é pago a Deus, porque eu preciso. Porque lá em casa são eu. Lá em casa não entrou dinheiro lá em casa, não. Para a minha panela não entrou, não. Viu? É um monte de filho que eu tenho. É 6 filhos em casa. Mas tudo sai do meu bolso para eles comer. São tudo criados. Graças a Deus. Mas Deus é bom. E eu não sou sabia, não. Sou uma pessoa que tive infarto, não foi? Tive 2 acidentes imediatamente que quebrou tudo meu aqui. Não tem nem 2 anos. Fiquei sem poder lavar uma roupa, mas graças a Deus. Só agradeço a Deus, que Deus apareceu, ajuda de todo canto. Aqui vinha cesta básica, passei muita dificuldade. Passei. Viu? Acendi um fogo hoje, amanhã não acendia, mas eu nunca fui pedir a ninguém daqui de dentro, porque eu não gosto de pedir. Bom, pessoal, a gente está aqui. Sabe Deus, que Deus apareceu, ajuda de todo canto. Aqui vinha cesta básica, passei muita dificuldade. Passei. Viu? Acendi um fogo hoje, amanhã não acendia, mas eu nunca fui pedir a ninguém daqui de dentro, porque eu não gosto de pedir, não é orgulho, não. Não é orgulho de pedir, não, que eu não tenho orgulho de pedir. Eu tenho vergonha. Porque eu peço a Deus, sempre meu joelho no chão, clama a Deus e Deus manda. Viu? Sempre Deus manda. Sempre quando vem uma ajuda, eu agradeço muito a Deus, porque ninguém é ninguém sozinho. Isso aí eu digo a todo mundo, ninguém é ninguém sozinho. Nós só somos alguém que tem um companheiro do lado. Um vizinho, um amigo, um colega. Sempre alguém que ajuda nós. Ninguém só ajuda o outro com dinheiro, não. Não é que pedir a outra, não pedir feijão. Tem horas que palavra levanta qualquer um que está de baixo. Pois é, muito obrigado pela sua partilha, é comovente, mexe com a gente, não tem como não mexer, a experiência de vida que a senhora tem. E o amigão, né? Como é que é o teu clamor aí com respeito à fome, essa situação que vocês passam aqui no Vila da Paz, que não é fácil, né? Vou falar sobre a energia. A energia? A energia aqui é fraca demais, né? O ventilador não puxa. Olha aí. Prata aqui, você... Pastor Prata aqui, pode ficar um ventilador que de noite aqui, não roda não, porque É fraca. essa energia é fraca demais. Já não tem que botar mais. E a água também, sobre a água também, para botar alta, não tem nem como você botar, porque a água só chega mais de noite, a partir da noite, né? Chega bem fraquinha, aí quando for a partir de 9 horas, a água vem embora, aí não tem como você estar nem plantando horta, nem tomando nem banho direito. Se o cara for tomar um banho, o cara tem que voltar de noite para poder tomar um banho de, né? É verdade. Só que necessita muita água também, né? Da energia, que é o mais importante. As crianças também dormem um pouco, porque aqui é muito só que Que coisa boa. Então vamos rogar a Deus que, através do poder público, possa melhorar a vida de vocês aqui, com água, com energia e, sobretudo, com alimento, né? Com a experiência, com o trabalho também, que o trabalho dignifica o homem. E como é bom a gente ter a oportunidade, né? Saber que tem trabalhadores aqui, todos aqui do Vila da Paz são trabalhadores, porque são catadores de recicláveis, que recicla aquele lixo que a gente muitas vezes joga fora e é o sustento que dá para segurar a vida de vocês. Catar uma cenoura, caixa 12 conto. Pois é. Olha. Bolseira, mas acaba ter que ir por causa dos filhos. É verdade. Mas é isso. A gente só tem que agradecer a Deus a atenção de vocês. Vamos continuar com esse projeto
com esse projeto da horta aqui com vocês, alimentando essa caminhada. Vocês também trazendo essa experiência, essa troca, informando para a gente, né, sempre o que é que está sendo plantado, colhido. A gente traz as sementes e vocês fazem o cultivo, né? Então, é o que a gente tem para oferecer e para ofertar nesse momento, né, que vocês gritam pela fome que vocês sentem. Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente possa continuar nessa parceria, né, Benedito? Sempre conduzindo esse povo aí nessa caminhada. Começa aí. Bem, a primeira coisa que a gente pode encontrar, gente, nos textos, primeiro a gente resolveu passar para vocês só um mapeamento do texto, uma coisa muito simples que qualquer um poderia fazer, mas eu acho que já serve de ajuda como ferramenta para a gente tentar entender o lugar que a gente vai encontrar nos textos, né? Especificamente no Evangelho de Mateus, que a gente está trabalhando nesse ano, né? Em cima do tema da campanha da fraternidade também, mas em termos também tem a ver com a música do Titãs, comida, tem a ver com todo o contexto de alimentação. E a gente pode começar falando um pouquinho sobre fome de corpo e fome de alma. E é interessante como as duas coisas elas se entrelaçam o tempo todo e estão presentes na nossa periferia e também na periferia lá de Jesus, né? E a gente começa a primeira coisa é lembrar, o primeiro texto que aparece é de João Batista, que come gafanhotos e mel, como todo mundo sabe, ele faz um jejum daqueles radicais ligados ao profetismo antigo. E é interessante ver como Jesus vai chegar na cena fazendo uma outra proposta. Não que a de João não fosse importante, porque na realidade é o que eu diria de um protesto de denúncia, né? A forma como ele adota é uma denúncia. Já Jesus vai trazer um projeto, em vez do projeto de denúncia, que é o tradicional profético, que João vai terminar, Jesus vai começar um projeto de abundância, né? Em que, claro, ele mostra através do paralelo entre o desejo, a falta e a possibilidade do reino, que é da abundância. Isso se encontra também lá no texto seguinte, né? Que é a narrativa de Jesus no deserto, né? Onde Jesus dá um caminho, inclusive atentado pelo diabo, que nada mais é do que as próprias forças que estão dentro de nós também, e que colocam a gente numa posição de egoísmo, de egocentrismo, de poder, né? E ele recusa o pão que o diabo dá, a gente até a expressão o pão que o diabo amassou, e que é tão bem amassado e tão bem gostoso que parecia só o suficiente à subsistência. Ele diz, olha, tem um outro ponto também que é o da palavra, porque a palavra, a gente sabe, é libertadora. Essa é que sustém o fiel. Não que ele não precise de comer o pão, tanto que os anjos, né, em termos lá no final, levam pão a Jesus no final. O pão do cotidiano. Mas o pão principal que ele coloca, e que se coloca contra o pão, é o pão do egoísmo também. É o pão cotidiano que a gente come, mas que também é muito batalhado, é muito disputado, né? E às vezes é muito concentrado na mão de uns e de outros. Então Jesus vai dar esse projeto, esse rumo que é necessariamente o de liberar o pão da palavra e mostrar o projeto de abundância. E segue também uma bênção de felicitação lá na frente, que é o discurso das bem-aventuranças, onde ele explica, ele coloca a expressão sede e fome, que são de nutrição, de saciedade também, e amplia para uma ética de justiça como alimento social, né? Fome de sede e justiça também. Não só a fome do corpo, mas também a fome da alma, da necessidade da gente ter um mundo mais justo. E claro, ele dá alguns caminhos, né? O sal da terra, que está lá no 5,13, né? Que diz que nós temos que ser como o sal da terra, né? Salgar, temperar nossa sociedade com a praxis cotidiana. Essa praxis que é pedida lá com muita obviedade no pedido do Pai Nosso, onde a gente pede o pão nosso de cada dia. Um pão que é sem excesso, sem acumulação, só essencial para se viver e viver feliz com os outros e consigo mesmo.
Há algumas coisas como prescrição em jejum, que está lá no 6, no versículo 6, capítulo 6, versículo 6 a 18, onde começa um processo daquela restrição do jejum, né? E ele mostra que esse jejum que a gente faz e que é importante também no dia a dia, para a gente até entender essa fome que ao mesmo tempo é ruim para o corpo, mas despertar a gente uma necessidade da fome da alma e que é importante. Então ele mostra que, olha, não pode ter egoísmo, inclusive nesse jejum. Outros textos também aparecem como confiança na providência divina, em que eu digo sempre que é o Jesus mais hippie, que eu acho legal, muito legal, que é comparar os homens aos pássaros e os lírios do campo, né, que vivem harmoniosamente com a natureza, enquanto nós temos uma terrível condição de disputa, de abundância e entre nós, né, de abundância e de carência, e que a gente continua nessa preocupação extrema, e às vezes até egoísta por parte de uns, né? Enquanto uns morrem de fome, ou têm dificuldades enormes para sobreviver, outros vivem numa abundância extrema, né? Então, vejam como ele diz que é necessário a gente ter como lembrar um pouquinho dos passarinhos, dos lírios do campo, para a gente só pesar um pouquinho sobre o mal de cada dia, só necessidade de disputar o mal de cada dia, mas superá-lo com a leveza, com a possibilidade de a gente ver, dialogar com essa prodigalidade divina, sem ambição, sem o egoísmo humano. Algumas coisas tão interessantes, né? Alguns paralelos, por exemplo, como o peixe, na confiança da oração da providência, lá no 7:7:11, capítulo 7, versículo 7 a 11, onde ele compara que a gente não dá a pedra aos filhos, não dá uma cobra ao invés de peixe quando o filho pele. Mas também Deus é capaz de nos dar coisas boas. Basta que a gente queira nos coloque não só na oração, mas também na prática cotidiana. Os bons e maus frutos, né, que a gente vê a comparação, né, não se colhem uvas de espinheiro, figos de cardos, não se veste ovelhas com lobos ferozes, né? E como as árvores, né, não podem dar falsos frutos, né? E a gente vê tantos falsos frutos, tanta hipocrisia na sociedade, tantos falsos profetas, né, que asseguram isso. Lá na refeição com os pecadores, no 9, 10, 13, Jesus senta com os pecadores, né? Entre aspas, aqueles pecadores que estavam lá, né? Que eram as prostitutas, os materialistas, os saduceus, né? E os fariseus vão dizer: olha, mas como é que você senta no meio desse jeito? Ele bem, eu não venho para, eu venho para aqueles que precisam de mim, né? Então é preciso misericórdia, é preciso empatia, que é a chave de conversão para seguir o reino de Deus. Há uma nova discussão sobre jejum, João 9:14 lá, em que Jesus diz que isso tem que ser feito através de uma mudança de todo um sistema. A gente tem que quebrar aquele velho sistema que a gente tinha na cabeça, porque não se põe remendo em pano novo, numa roupa velha, não se põe vinho novo em odre velho, mas é necessário quebrar aqueles recipientes, colocar novos recipientes, porque o reino de Deus tem que ser apresentado, vivido no dia a dia, no cotidiano, através de um novo discurso, mas não só de uma nova prática. Isso tudo está junto, né? Isso é necessário aposentar essa ideologia caduca para comportar essa novidade da boa nova que é o reino. Uma coisa interessante também, a gente está passando rapidamente os textos que vocês, acho que alguns já leram, alguns outros eu peço que leiam também, que dão algumas coisas, que é a ideia que se tinha também dos fariseus de condenar Jesus. Eles condenavam Jesus porque ele é glutão e beberrão, amigo de publicano e pecador, né? Então, um cara que vivia na periferia e só estava comendo e bebendo o tempo todo, andando com pecadores e com materialistas, né? E, por outro lado, condenando João Batista, né? Porque, olha, esse cara aí só vive só vive de jejum, comendo gafanhoto e comendo mel. Não tem mais. Quer dizer, ninguém agrada a ninguém. Por quê? Porque esse mundo que está contra o projeto
de Jesus, do projeto do reino, é um mundo de sofista, porque o importante é defender o seu, né? Ele está egoístamente dando conta do discurso do reino, porque não importa qual o discurso, eles querem sempre abatê-lo, querem sempre se colocar contra. Uma coisa interessante também está lá nesse mesmo coisa, que é condenar os próprios discípulos, lá no 12, no 7, do sabá, guardar o sábado, né? Arrancar, os discípulos vão arrancar uma plantação e chegam os fariseus e condenam porque eles estão indo contra a regra do jejum do sábado, né? Guardar o sábado completo. Ele mostra que isso não é assim. A religião é feita para libertar, para deixar as pessoas felizes, para a vida, né? Não pode ser uma regra apenas seguida, uma lei uma pena que não leva em consideração a vida. Tem o texto famoso, que é o 14:3-21, que é a multiplicação dos pães, né? Que é a prova inconteste desse projeto de abundância que Jesus tem, né? Mais do que a multiplicação dos pães e dos 12 textos de pedaços que sobram, também está um paralelo lá em Mateus 15, 32, 37, uma duplicata, mas o que mostra é que o maior milagre é da partilha. Ele manda os discípulos alimentá-los, aquela multidão, e diz, olha, o que é que vocês têm? A gente só tem 2 peixes, mas vai dar, porque o importante é a mensagem da partilha. Partilha os 5 peixes, partilha os 2 pães, e a abundância vem quando aparece a partilha no reino, né? Temos lá a cura da Canané, que é uma cura também, eu botaria até numa forma interessante, do próprio Jesus, né? Que é levado a deixar o sentimento de estar somente ligado a Israel, a religião, mas que o povo abre os olhos dele através da Cananeia e que diz, olha, Jesus diz, olha, eu não venho para tirar pão dos filhos e atirar os cachorrinhos, mas a mulher rebate, olha, os cachorrinhos comem migalhas que querem dar mesa do seu dono, por que é que eu não tenho direito? Eu também sou o povo, só que eu sou o cachorrinho que está lá debaixo da mesa esperando a migalha de vocês. Aí Jesus, claro, né, diz, grande é a tua fé, e consegue curar a menina endemoniada que estava lá, né? Filha da mulher cananeia. É maravilhoso. Finalmente, finda o livro com a última ceia, em que Jesus só pode provar esse projeto de abundância dando-se como pão através do cálice, né, do pão através do pão como forma de partida do corpo, e o cálice como vinho, que é um sacrifício que logo ia se consumar, mas que, por incrível que pareça, é um projeto de abundância. Ok. É feito esse rastreamento, né, da maioria dos textos relativos à nutrição do Evangelho, nós podemos descortinar como evangelista, que a partir da tradição dos dito e feito de Jesus, pôde montar a colcha de retalho dos diversos textos que juntos formam aquele livro, utilizando determinadas temáticas para comunicar a boa nova. Sem perder a sua organicidade, Mateus não se abstrai, desde o princípio, de ressaltar a pedagogia de Jesus. Pedagogia essa que é construída dialogicamente a partir da vida e cotidiano de seu povo, sobretudo dos mais pobres, sempre construindo seu discurso, levando em consideração as necessidades vitais do povo. Levando isso em consideração, compreendemos todo o uso de um universo de sociedade agrícola da antiguidade compatível com as sociedades mediterrâneas. A terra, a água, a fauna e flora, o alimento desde as plantações à mesa, as necessidades humanas pelo alimento, a conservação social, enfim, pela vida das pessoas, está presente nas narrativas, nas comparações, nas parábolas. Também perpassa todo o conflito religioso e de classe, que serviu de fundo histórico e que se encontra como motivo principal de seu ministério. No contexto de dominação externa de uma grande potência, Roma, e dominação interna de uma teocracia subserviente, os saduceus e fariseus, Jesus, como cidadão pobre, vindo de uma região excluída, a Galileia, circulou em sua maior parte pela periferia da Palestina,
convivendo com sua maioria das vezes com gente do povo e dela cuidando em seu ministério, mas sobretudo se opondo ao modelo hegemônico religioso apresentado e que servia como instrumento de opressão. Bastião, passa. Bastião, aí. Gradativamente vai aprofundando esse conhecimento e dirigindo a partir da formação de seu discipulado um movimento religioso que traz uma alternativa revolucionária à ordem religiosa e social vigente. Através de uma releitura popular das tradições bíblicas focada num profundo humanismo, Jesus revela que a semente do reino de Deus já se encontra presente, mesmo que escondida no meio do povo. Junto e atuante, o povo é o grande milagre que pode modificar o mundo. O poder está nas pessoas e em sua união. Todos somos filhos de um mesmo Pai e merecemos sua casa. A mudança de consciência é o primeiro passo para inserirmos-nos como participante desse projeto e, a partir dela, realizar a praxis libertadora que junta a teoria e a prática, libertando e libertando-se em busca da construção de uma sociedade mais justa, compassiva, solidária, amorosa e onde se possa viver com harmonia e abundância uma vida plena. Para melhor ilustrar essas ideias, ouçamos na voz de Esther Cavalcante, A Casa que a Fome Mora, poesia do grande poeta Antônio Francisco, para a gente iniciar o nosso debate logo em seguida, nesse estudo do CEBI, quarto sábado. Esther. Esther, liga o som, por favor. A casa que a fome mora. Eu de tanto ouvir falar dos danos que a fome faz, um dia eu fui atrás da casa que ela mora. Passei mais de 1 hora rodando numa favela por gueto, beco e viela, mas voltei desanimado, aborrecido e cansado, sem ter visto o rosto dela. Vi a cara da miséria zombando da humildade, vi a mão da caridade num gesto de um mendigo que dividiu o abrigo, a cama e o travesseiro com um velho companheiro que estava desempregado. Vi da fome o resultado, mas dela nem vi o roteiro. Vi o orgulho ferido nos braços da ilusão, vi pedaços de perdão pelos iníquos quebrados, vi sonhos despedaçados, partidos antes da hora, vi o amor indo embora, vi o tridente da dor, mas nem de longe via a cor da casa que a fome mora. Vi num barraco de lona um fio de esperança nos olhos de uma criança, de um pai abandonado, primo carnal do pecado, irmão dos raios da lua, com as costas seminuas tatuada de caliça, pedindo um pão de justiça do outro lado da rua. Vi a gula dependurada no peito da precisão, vi a preguiça no chão sem ter força de vontade, vi o caldo da verdade fervendo numa panela dizendo, aqui ninguém come. Ouvi os gritos da fome, mas não vi a boca dela. Passei a noite acordado, sem saber o que fazer, louco para saber onde a fome residia e por que naquele dia ela não foi na favela. E qual o segredo dela? Quando queria, pisava, amolecia e matava. E ninguém matava ela. No outro dia, eu saio de novo à procura dela, mas não naquela favela. Fui procurar num sobrado que tinha do outro lado, onde morava um sultão. Quando eu pulei o portão, eu vi a fome deitada em uma rede estirada no alpendre da mansão.
Eu pensava que a fome fosse magricela e feia, mas era uma sereia de corpo espetacular. E quem iria culpar aquela linda princesa de tirar o pão da mesa dos subúrbios da cidade ou pisar sem piedade numa criança indefesa? Engoli 3 vezes nada e perguntei o seu nome. Respondeu-me: eu sou a fome que assola a humanidade. Ataco vila e cidade, deixo o campo moribundo. Eu não descanso um segundo, atrofiando e matando, me escondendo e zombando dos governantes do mundo. Me alimento de obras que são superfaturadas, das verbas que são guiadas para os bolsos dos marajás, e me escondo por trás da fumaça do canhão, dos supérfluos da mansão, da soma dos desperdícios, da queima dos artifícios que cega a população. Tenho pavor da justiça e medo da igualdade. Me banho na vaidade da modelo desnutrida, da renda mal dividida na mão do cheque sem fundo. Sou pesadelo profundo do sonho do boia fria e almoço todo dia nos 5 estrelas do mundo. Se vocês continuarem me caçando nas favelas, nos lamaçais, nas vielas, nunca vão me encontrar. Eu vou continuar usando o termo xadrez, metendo a bola da vez, atrofiando e matando, me escondendo e zombando da burrice de vocês. É com essa esperança que construímos esse primeiro encontro, especialmente introdutório, de muitos que, de certo, nos inspirarão a aprofundar o tema desse ano. Tema que parte do mais básico, a comida, espalha-se pela consciência social e espiritual e avança pela necessidade de busca pelo prazer e a beleza, diversão e arte, que constrói a racionalidade humana, divina, para além de seu mais animal instinto. João, obrigado por nos ofertar esse primeiro momento. Foi desafiador para nós, mas aqui, com um tempinho um pouquinho a mais, a gente conseguiu concluir o nosso trabalho para que a gente pudesse partilhar com vocês. Tá, a bibliografia, muito obrigado, Bastião, por nos colaborar nessa apresentação, nos ajudar, e a todos vocês que contribuíram, principalmente nos escutando. Agora é com você, meu irmão João, e todos nós. Muito bem, na linguagem dos sinais, abramos as câmaras e vamos dar nossa salva de palmas na linguagem dos sinais, né? Muito bem, parabéns ao grupo do Sertão de Pernambuco por essa brilhante introdução, parabéns mais uma vez. De fato, minha gente, a fome é um instinto natural e poderoso de sobrevivência presente em todos os seres vivos. É um processo do Criador para a preservação da vida. É um fenômeno biológico que aciona uma sensação passageira de desconforto, um sinal breve do corpo que indica a hora de comer. É um processo natural. Estou lendo aqui o texto base da campanha da Fraternidade desse ano, exatamente no ponto 5, introdução ao tema sobre a fome. Toda criatura tem necessidade de alimentar-se para proporcionar o seu próprio desenvolvimento e para manter-se viva o maior tempo possível. Isso vale também para o ser humano, sempre empenhado com a necessidade básica do alimento. Em nossos dias, para muitas populações pobres, a questão alimentar assume aspectos dramáticos. E aqui o texto base cita a Pontifícia Comissão Bíblica de Roma, no documento O que é o Homem, um itinerário de antropologia bíblica, que foi editado pela CNBB, mas você encontra esse documento que é O Homem, da Pontifícia Comissão Bíblica de Roma, também no site do Vaticano, né? Então, em nossos dias, muitas populações pobres, muitas delas, a questão alimentar assume aspectos dramáticos, devido a imensas catástrofes naturais e, sobretudo,
devido a violências e desigualdades implementadas por prepotentes, por pessoas prepotentes, por grupos, né, superpoderosos. Na sociedade humana, a fome é uma tragédia, um escândalo. Então, de algo natural se tornou um escândalo, né? Porque as pessoas não estão só com fome para comer, que é um instinto natural, mas estão com fome permanentemente, porque não lhes tem, a sociedade não lhes dá a dignidade de ter pão em sua mesa. Na sociedade humana, essa tragédia é a negação da própria existência. Na verdade, o alimento para o ser humano não constitui somente uma necessidade natural, mas representa ainda um fator cultural, porque é veículo de relações entre as pessoas. É um princípio de aliança e de comunhão. Dela, apesar da tragédia, a gente também pode fazer a experiência humana de partilharmos o nosso pão. Então, parabéns ao grupo do CEBI Sertão, né, de Pernambuco, pela sua brilhante contribuição, sobretudo por ter trazido a imagem e a palavra dos que passam fome, uma comunidade de catadores de reciclagem, de material reciclável, da Vila da Paz, em Petrolina. Parabéns, então, isso marcou muito, né, a fala de vocês a partir dessa experiência de contato que vocês fazem, de trabalho pastoral, evangelizador, nessa comunidade, apesar das dificuldades que vocês bem colocaram. Alguém gostaria ainda de ressaltar um ponto, rapidamente, né, que foi interessante nessa fala, já que foi proposto também, daqui a pouco a gente abre o debate, mas para a gravação aqui, a gente vai apenas pedir mais uma contribuição ou outra. Alguém gostaria? Com toda essa consciência que a gente tem, que o Brasil tem, que o povo tem da questão da fome, que os poderes públicos têm, só nos resta um questionamento. O que é que nos falta? O que é que está precisando para que isso, de fato, seja resolvido? Então, eu até havia colocado. A fome que mais grita hoje em dia é a fome de dignidade. Porque quando se tem dignidade, a gente corre atrás de todo o resto. E quando você não tem a dignidade, não tem como você ir atrás, buscar, achar formas de sobreviver, de subsistir a todas essas situações. E aí, quando eu leio Operário em Construção, eu trago muito para essa realidade. Eu acho que está faltando indignação das pessoas para que outras coisas aconteçam. Eu acho que está tudo muito parado, parece que as pessoas esqueceram das lutas sociais, as pessoas não sentem mais tanta vontade de fazer a luta como acontecia antes. Então, era só esse pontinho que eu queria trazer, que talvez dê até um pontapé inicial para o debate de hoje. Obrigado, Socorro. A gente vai parar a gravação por questão técnica, porque não pode demorar muito, o Sebastião já me advertiu, mas apenas para você que acompanhou essa nossa fala até agora, para dizer que essa é uma atividade do CEBI regional aqui em Pernambuco, e que a gente vai continuar o nosso debate, a gente se encontra uma vez por mês, mas a gente está partilhando com vocês um pouco essa nossa experiência aqui do grupo. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado, e a gente vai continuar aqui o nosso debate em off. Um abraço, parando a gravação.